Você saberia me dizer o que é desacato? Sim, eu ir alterada pro seu lado, você conversando comigo calma, e eu me alterar. Eu acho que isso é desacato. Boa noite, gente. Estamos de volta. Mais um vídeo direto ao ponto. E hoje vocês já perceberam aí, pela participação da Larissa Alves, quero mandar um abraço para ela, que o tema de hoje é desacato ao servidor público. É bastante comum a gente ir numa repartição pública e ver lá o cartazinho, né? Artigo 331, Código Penal, desacato ao servidor público é crime. Mas você sabe o que é desacato? Que características ou que comportamento a pessoa tem que pode caracterizar isso que eu quero dizer, o desacato? Bom, quem vai falar com a gente sobre isso é o criminalista Romilson Leal, que já está aqui. Eu quero sim dar as boas-vindas, doutor. É um prazer recebê-lo novamente. Ele já esteve aqui para falar com a gente sobre os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Vai lá e vê esse vídeo, está muito bom. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Eu agradeço muito ao convite, né, Celane. Agradeço também aqui ao nosso cinegrafista, que eu esqueci de novo, meu irmão. Maciel está aqui, tá certo? É um prazer e sempre que me chamar vou estar aqui junto porque, sinceramente, eu gosto demais desse trabalho aqui. Então, de parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho, tentando informar a sociedade e isso é o que importa. Fazer um pouco da nossa parte, né? Igual aquela história do beija-flor. Exatamente. E aí, obrigada, doutor, pelo elogio. Vamos dar continuidade, sabe, perguntando o que é o desacato. O que é o desacato, doutor? Vamos lá. Desacato. Se nós pegarmos o artigo 331 do Código Penal, a gente vai abrir o Código Penal no artigo 331. Ele tem a seguinte redação: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Aí logo abaixo tem pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Ora, mas aí quando nós pegamos o que é o desacato, desacato nada mais é do que um crime no qual o indivíduo ou agente, ele vai xingar, ele vai humilhar, ele vai menosprezar o servidor público, seja por meio de gestos, palavras ou qualquer ato que venha a tirar a nobreza de uma função pública. E a função, entenda-se aqui, o desacato, muita gente vê, porque muitos policiais, né? Mas desacato é um auxiliar de serviços gerais que está ali prestando seu serviço público, também é servidor para os efeitos penais, de acordo com o artigo 327. Então, desacato é nada mais do que o indivíduo que ofende, que humilha ou que menospreza qualquer servidor, seja por meio de palavras, gestos ou meios simbólicos também. Ou até agressão também, não é, doutor? Pode Perfeitamente. O desacato ele pode se configurar por meio de uma agressão. Agressão, xingamento, gestos, no caso palavras. De agressão pode gerar uma lesão corporal e a pessoa também responde, né? Mas o próprio ato em si de agredir um funcionário público já se caracteriza também como desacato. Perfeitamente. Na verdade, é o que nós chamamos de tipo aberto, né? Quando você pega desacatar, não tem como a gente saber de imediato, como por exemplo, você pega o artigo 121. O artigo 121 do Código Penal diz matar alguém muito pequeno, tipo penal. A mesma coisa o artigo 157, que diz subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel mediante violência ou agravamento. Você sabe, você entende, subtraiu, tirou da vítima. Uhum. Agora, o desacato. Desacatar, funcionário que é desacato, é justamente isso. É um xingamento, é um menosprezo. Com o objetivo de humilhar, menosprezar, isso, né? Desrespeitar, desprestigiar a pessoa. A função de servidor público. Do servidor público. Funcionário público é um termo abrangente, diga-se de passagem, de acordo com o artigo 327 do Código Penal. Doutor, agora, esse desacato, ele tem que ser presencial, olho a olho, ou ele pode ser por rede social, ele pode ser, sei lá, por uma carta, né? Ninguém usa hoje, mas um bilhetinho, vamos dizer assim, ou tem que ser realmente na presença? Pronto, vamos lá. O crime de desacato, a gente tem que pegar o seguinte. Primeiro, via de regra, é um crime presencial. Se houver, por exemplo, um encaminhamento de uma carta por meio de redes sociais, aí pode se configurar um outro crime contra a honra, por exemplo, que pode ser
uma injúria, pode ser uma calúnia ou pode ser uma difamação. Porque o desacato também engloba isso, né? Engloba a questão de xingamentos, a questão de menosprezo. Ofende a honra, né? Ofende perfeitamente a honra. Certo. Então, de regra, o desacato é um crime presencial. Agora, vamos imaginar que João foi pedir atendimento e por alguma razão ele se chateou, às vezes ele nem tinha aquele direito que ele estava ali exigindo, mas ele começou a ofender o atendente. Mas ele não ofendeu o atendente dirigindo diretamente para ele, mas ele, ao lado, o atendente ali estava ouvindo tudo, né? As palavras desprestigiosas, vamos dizer assim, que João estava dirigindo a ele. Já se configura um desacato? Sim, sim. Nesse caso, o fato do servidor estar ouvindo as palavras que sejam xingamentos, qualquer uma dessas, ao crime de desacato, sim. Ao crime. Se o servidor estiver ouvindo, não é isso? Uhum. Ao crime de desacato, sim. A gente tem mais um vídeo aí que nós gravamos lá na praça, e aí eu vou pedir para o técnico colocar o vídeo 2, de Valéria Miguel. Obrigada, Valéria, por sua participação no Direito ao Ponto. Você sabe o que é desacato? Sim. Saberia explicar pra gente? Desacato seria quando você, de certa forma, você xinga o servidor público. Não pelo serviço prestado, mas xingar de uma forma a denigrir a imagem do servidor. Não você falando mal do serviço em si, mas e sim da pessoa. Você desacatar ele está lá fazendo o trabalho dele, você virar para ele, você e falar palavras, né, que fere a imagem do servidor. Olha aí, gente, Valéria arrasou, não foi do dois, isso aí mesmo. Rapaz, essa daí deu uma aula sobre o crime de desacato, viu? Parabéns aí. E de fato, falou bonito. Exatamente. Falou que é o crime de desacato na prática. Na prática. E a gente tem um outro vídeo, porque eu faço um questionamento para a moça, que é a Verônica Santos. Obrigada, Verônica, um beijo para você. E que muitas vezes as pessoas confundem, elas acham que fazer uma reclamação do serviço, do mau serviço, pode estar desacatando. E aí eu fiz essa pergunta para o pessoal na rua para ver se eles têm algum entendimento a esse respeito, que é o vídeo 3. Vamos dar uma olhada. Doutor, se eu reclamar com um servidor público que está afetando o meu trabalho, eu estou cometendo um desacato? Essa é a dúvida. Se eu reclamar, né, como ele coloca ali na pergunta, com um servidor, às vezes até a gente reclama de uma forma um pouco alterada, né? Esse serviço é inoperante, vocês não trabalham direito. Sim. E aí? Qual é o limite entre uma crítica, uma reclamação e o desacato? Vamos lá. Inicialmente, nós temos que o crime de desacato é um crime doloso. No crime de desacato não existe modalidade culposa. Se você pegar o artigo 331, ele vai dizer o seguinte: desacatar o funcionário público na exercício da função em razão dela. Não há modalidade culposa para o crime de desacato. Se você pegar, não existe. Como é que eu sei se há modalidade culposa em qualquer crime? É só pegar o Código Penal, abrir e ele vai dizer se o crime é culposo. Aí a modalidade culposa. Então o desacato é doloso. Eu inicialmente tenho que ter a intenção. Ou seja, popularmente o pessoal fala o seguinte: isso aí o cara quando tem a intenção. No Código Penal diz o seguinte: o crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. O agente ele tem que querer xingar, ele tem que querer humilhar o servidor de forma direta, o próprio servidor. Agora, se eu estou reclamando de um serviço e não estou com a intenção de humilhar, xingar ou menosprezar o servidor, não é desacato. O desacato eu falo direto para o servidor e estou aqui com a intenção mesmo, estou querendo, né, conforme tecnicamente falando, estou querendo praticar aquela ofensa contra o servidor, um xingamento, uma agressão, por exemplo. Então, basicamente, quando você reclama do serviço, não é desacato. Não é desacato. Desacato. Eu vou pedir para mostrar o outro vídeo, porque eu faço esse questionamento e eu achei bem interessante a resposta que a moça me deu. Vamos ver. Sabe o que é desacato? Sim. Você saberia me explicar com suas palavras o que é um desacato? Quando a gente chega em um local
que a gente é agressivo, porque a gente quer prioridade, sem ter a prioridade, e você é mal educado com a pessoa que está trabalhando, é um desacato ao funcionário que está trabalhando ali. Você poderia conversar e explicar o porquê que você quer a sua prioridade. Porém, se eu chego e eu sou maltratada, desrespeitada por um serviço que ele é obrigado a me dar, né? Porque a gente, cidadão, a gente tem nossos direitos também. A gente tem direito, sim, de impor respeito e limites. Já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes a gente é levada como grossa, que eles botam bem grande lá. Desacato é crime, tá? Mas a gente também tem nossos direitos. E a gente não pode se calar, não. Tem que mostrar pra ele que a gente também sabe das nossas leis e a gente quer os nossos direitos garantidos. Assim como ele quer respeito, a gente também merece respeito. Então, se eu chegar no INSS e o funcionário de lá me tratar mal e eu falar para ele que ele é um grosso, que ele precisa tratar as pessoas com mais respeito, tratar as pessoas com educação, que ele não está fazendo o serviço dele direito, eu vou estar cometendo desacato? Não. Você tá apenas impondo que ele lhe respeite e que ele faça o trabalho dele direito. Isso que Verônica fala é bem interessante, inclusive outras pessoas com quem eu conversei na rua, mas que não gravaram, afirmam isso. Que o cartaz está colocado em lugar de destaque e que, na verdade, eles sentem que a intenção é intimidar. E as pessoas, na verdade, não sabem exatamente o que diz a lei de desacato, né? A lei de desacato, não, o artigo sobre desacato. E muitas vezes acha que reclamar do mau serviço, quando acontece um mau serviço, ou a morosidade até do sistema, mas a pessoa vai se dirigir a quem trabalha lá, que representa, né, a empresa, enfim. E aí as pessoas às vezes se retraem, elas não falam, porque elas acham que se for reclamar do serviço, elas estão fazendo, praticando desacato. E aí, na verdade, quando um funcionário trata mal uma pessoa, né? Isso. O inverso. Como proceder, doutor? Pronto, vamos lá. O senhor ou a senhora chegou até uma repartição pública. Foi maltratado nessa repartição pública por determinado servidor. Inicialmente, você pode pedir contra ele uma abertura de processo administrativo para que se investigue se de fato ele cometeu aquela conduta que é uma infração administrativa. Existem infrações e o servidor ele responde no processo administrativo. E tem também a questão de se o servidor lhe humilhar, lhe xingar, lhe desrespeitar, cometer algum crime, isso também é um crime contra a honra. Crime contra a honra. Pode ser uma injúria. Uma injúria, nós falamos aqui anteriormente, né? A gente convida aí a todos que estão nos assistindo, tem um outro vídeo falando sobre os crimes contra a honra, que é a injúria, por exemplo. A injúria. Qual é a injúria? Nós falamos que a injúria é o do boca cebosa. Aquele cara que chega e fala na tua cara. O cara te xingou, o cara falou palavrões, o cara ele está ferindo a sua honra. E isso está ferindo a sua forma de se ver dentro da sociedade e fere a sua honra subjetiva porque está lhe atingindo diretamente. Uhum. E nesse caso, injúria. O inverso pode-se solicitar uma abertura de um processo administrativo contra aquele servidor. Sim, seria sim. a punição para o servidor que maltrata o usuário do serviço público. Perfeitamente. E também pode ser enquadrada, a depender do que ele diga à pessoa, no crime de injúria. Que é um crime que fere a honra da pessoa. Com certeza. Doutor, é possível crime de desacato coletivo? Imagine que seu Zé, cansado de tanta remarcação de perícia no INSS, ele preocupado porque vai chegar o tempo de se apresentar no trabalho, não está em condições ainda de voltar, e aí seu Zé chateado grita lá, isso aqui é uma palhaçada, e começa e fala um monte de coisas. Fala contra os servidores. Contra os servidores. E aí, seu Zé cometeu desacato coletivo? Isso procede? Vocês são um bando de... Aí fala lá o palavrão, né? Pode falar aqui. Vocês são um bando. Ou seja, o crime de desacato coletivo, né? Nossa amiga está colocando aqui, é um crime que eu xingo vários servidores ao mesmo tempo. É possível? Sim, é possível. O entendimento é que, se houve um crime de desacato coletivo, eu cheguei lá e xinguei vários servidores ao mesmo tempo, vocês são um bando de, aí como nosso amigo botou, pi, né? Tem que ter o pi. Tem que ter o pi. Vou dar vontade aqui de falar, mas não pode, né? Porque... Vamos lá, corta esse negócio aí, viu? Vamos lá, pô. Pode continuar? Deve, vai virar meme, a gente não vai cortar não, pode continuar. Vamos lá, pronto, chega lá, aí você vai e xinga, vocês são um bando de, né? Xingou os servidores. Então, isso é um crime de desacato coletivo. Automaticamente, quando há o crime de desacato coletivo, o servidor, ele ou o servidor não, o cidadão, o agente, né, que cometeu o crime,
ele pode ser preso em flagrante, conduzido até a delegacia, e ele vai responder por um só crime, mas esse só crime vai haver a dosimetria da pena, e lá no final, a pena mínima é de 6 meses, então vai se analisar quantos servidores foram afetados para que o juiz aplique a pena. Baseado na quantidade de servidores que estavam Que naquele foram local. sujeitos passivos do crime de desacato. Agora, vamos imaginar que seu Zé, o mesmo personagem, tomou uns goró, tava para lá de Bagdá, minha gente. E aí foi parado uma blitz. E ele ficou muito chateado porque ele queria chegar em casa e descansar. E disse umas ofensas ao policial que estava atrapalhando o trajeto dele para sua casa. E aí, seu Zé não sabia nem dizer o próprio nome, de tão embriagado que estava. Ele cometeu desacato? Embriaguez e desacato. Como Vamos é que é lá, essa pronto. relação? O entendimento jurisprudencial é que o desacato você tem que ter o ânimo frio, esse ânimo do agente, ele tem que estar tranquilo, ele tem que estar sereno. Se o cara está exaltado ao extremo, se o cara está embriagado, vai ser analisado caso concreto. Ele está embriagado e ele está com esse ânimo tranquilo e calmo? Primeiro, o seu Zé vai responder por crime contra o Código de Trânsito Brasileiro, né? Que em Brasil é o volante. Mas crime de trânsito. a questão do desacato. O desacato vai ser analisado se o seu Zé, de fato, estava com ânimo tranquilo e não com ânimo exaltado. Porque o desacato tem que ter ânimo tranquilo e ânimo refletido. Então vai depender do caso concreto, da situação, mas se ele se exaltou, né, não estava com esse ânimo calmo, tranquilo, ele então não cometeu desacato. Pode ser absolvido lá na frente. Ele vai ser encaminhado para a delegacia e lá na frente o juiz pode absolver, depois vai ter o recurso para o Tribunal de Justiça, STF, STJ, né, se for o caso, e aí vai ser analisado se ele vai ser absolvido ou não. Mas, via de regra, o entendimento é que no crime de desacato tem que ter ânimo tranquilo, ânimo frio, ânimo sereno. Outra confusão que tem também em relação ao desacato é a resistência. Resistir a uma ordem, gente, de execução de ato legal, ou seja, resistir à ordem de uma autoridade. É desacato? Pronto, aí nós temos que pegar. Uma coisa interessante que nós não colocamos até agora é o seguinte: o crime de desacato, quando a gente pega o título dos crimes contra a administração pública no Código Penal, ele é um crime praticado por particular contra a administração pública. Ou seja, ele está dentro dos crimes praticados por particulares, não é isso? E aí, quando você tem o seguinte, dentro desse mesmo título, dos crimes praticados por particulares contra a administração pública, existe um crime chamado resistência. Salvo engano, o artigo 329, se não me falha a memória. O que é que diz esse artigo? Ele diz: opor-se à execução de ato legal, né, de servidor público. Então, no momento que o cara está se opondo, ele está cometendo um crime de resistência. Existe um crime específico para isso. Então, se você está resistindo, você está cometendo um crime de resistência, não um crime de desacato. Agora, se na resistência começa a ofender ali o funcionário, aí já pratica desacato. Isso, perfeitamente. Resistir a um crime, desacato é outro crime. São dois crimes diversos. Nós temos dois crimes que são praticados por particulares, em regra, contra a administração pública. E a amiga já tem uma pergunta, faça a pergunta sobre a questão que a senhora me falou aí se um servidor pode desacatar o outro. Ah, sim. Se um funcionário público, um servidor, ele pode desacatar um outro. Isso, que é uma das perguntas, né, a sua amiga falou. Vamos lá. A questão de um servidor desacatar outro. Pode? É possível? A jurisprudência entende que é possível, sim. E, no momento em que o servidor, um colega desacata o outro, ele está, diz a jurisprudência que ele está se despindo da função pública e partindo como se fosse um particular. Então, é possível, sim, um servidor praticar desacato contra um outro servidor. Nesse caso, ele estaria agindo como se fosse um particular, porque o crime está praticado dos particulares contra a administração pública, é o título. Então, aquele que pratica possível, o desacato, mesmo ele sendo servidor, ele pode praticar o desacato com outro, mas o outro está no exercício da função. Isso, ou em razão dela. Em razão dela, o que pratica não está. Isso. Tem até uma coisa interessante no desacato. Qual é? O pessoal acha que é somente no exercício da função. Não é. Por exemplo, nossa amiga é servidora pública. Se eu chegar e desacatá-la aqui nesse momento, eu estou cometendo o crime de desacato. Eu vou lhe xingar em razão da sua função. É a minha função. Em razão da função. Então, o crime de desacato, muita gente confunde. Eu já vi pessoas aí, né,
em certos órgãos, né, o cara não está de serviço, e aí chega o superior, não, isso aí não é crime não. É crime sim. O cara, mesmo estando de folga, mesmo não estando trabalhando, se eu chegar e xingar em razão da função dessa pessoa, ela sabe que o cara é servidor e xinga, isso é desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Por causa de alguma situação que aconteceu lá no ambiente de trabalho, né? E aí a pessoa levou para a rua. Por exemplo, eu sou professora da rede estadual de ensino, né? E aí um aluno chateado porque eu não deixei fazer a prova de segunda chamada, porque ele não apresentou atestado médico, me encontra na rua e vem tirar uma satisfação. Mas, professor, eu digo, não vou liberar, você não vai fazer a segunda chamada. E ele começa a me ofender na rua. Eu não estou em sala de aula. Então, isso seria desacato. Com certeza é desacato. Porque no exercício da função ou em razão dela. Em razão da minha função de professora. De professora, isso. Policiais, a gente vê muito isso, né? O cara xinga o policial fora de serviço, chega o superior e diz que não é desacato. Tá errado. É desacato sim. Tem que levar esse indivíduo que xingou a professora, que xingou o policial em razão da função, para a delegacia e vai ser feito um procedimento. Vai ser feito um TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Tem uma outra questão interessante que envolve o desacato, o crime de desacato, eu tenho uma liberdade de expressão garantida por lei, eu posso me expressar. E aí surgiu uma dúvida, né? Inclusive o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em 2016 tentou descriminalizar o desacato, ou seja, essa postura de você falar, expressar para o servidor a sua insatisfação, mesmo usando palavras ruins ou se dirigindo a ele, seria liberdade de expressão. É isso mesmo, doutor? Em que pesa essa situação? Vamos, historicamente, o que aconteceu, né? Nossa amiga tocou num ponto interessante. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é o guardião da lei federal, em 2016, ele teve um entendimento, por meio de um RESP, ele teve um entendimento de que desacato não seria crime, pois estava ferindo o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional sobre direitos humanos que veio para o Brasil e se incorporou com status de emenda constitucional, de acordo com o artigo lá, certo? Que trata sobre isso. Então, ele hoje, o Pacto de São José, tem uma norma, o Estado é norma supralegal. Aí, em 2016, o STJ chegou e disse que não era crime, porque automaticamente, no momento que você está falando, você está se expressando livremente. Só que, ao mesmo tempo, em 2017, outra turma do STJ disse, opa, existe crime sim. O crime de desacato continua válido, é crime de desacato. E em 2020, o Supremo Tribunal Federal chegou e disse, de fato, desacato é crime sim, até porque eu não posso usar a minha liberdade de expressão para ofender ninguém, porque vai estar ferindo direitos, e a liberdade de expressão também tem limites. Tem limite, não é um direito absoluto, e a partir do momento que você utiliza a sua liberdade de expressão para ofender, denegrir, humilhar, desprestigiar o outro, você está cometendo um crime, né? Perfeitamente. Então, tudo tem limite, né? Então, essa liberdade de expressão, ela tem um limite até o respeito, né? Isso. Civilidade e educação. Então, com civilidade e educação, você pode dizer, falar, manifestar sua indignação. Sim. Mas sem educação, palavras de baixo calão, Sim, né? sim. Gestos obscenos, pejorativos, então já é. Isso seria desacato se você falar diretamente para o servidor e isso, lembrar, o fato de eu chegar e criticar o serviço, a má prestação de serviço não é desacato. Muita gente confunde a desacatar funcionário público. Eu chego lá e diz, o serviço aqui está lento, vocês não estão atendendo direito, sinceramente aqui tá horrível. É uma palhaçada. É uma palhaçada. Aqui, tudo isso aqui é uma palhaçada. Eu estou desacatando alguém? Não. Aí chega um servidor para mim e diz, você está me chamando de palhaço? Eu vou dizer, não estou lhe chamando de palhaço. Porque se eu disser que eu estou te chamando de palhaço, ele diz, então você está preso por desacato. Isso. Mas se eu disser porque que é direto. Palhaçada, agora, o fato de eu estar criticando em si, a repartição não é crime. Não é crime. Não é crime. O senhor falou que a pena é de 6 meses de detenção, de 6 meses a 2 anos, não é? Perfeitamente. Ou multa, no caso. Isso. Essa pena, doutor, explica pra gente o que é detenção e também, assim, pode ser substituída pela restritiva de direitos ou então doação de cesta básica, serviço social, como é? Pronto, vamos lá, 2 perguntas. Inicialmente, o crime de desacato tem lá a pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Nós temos uma lei, que é a Lei 9.099, que fala dos juizados especiais criminais. E, nessa lei, ela diz que os crimes de pena, cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos,
eles serão julgados pelo Juizado Especial Criminal. Que é as pequenas causas. como o Isso, pessoal pensa. popularmente conhecido como pequenas causas, né? Juizado de pequenas causas. E aí nós temos o GECRIM, nós falamos popularmente de GECRIM, que é o quê? No meio jurídico. Juizado Especial Criminal. Nesse juizado especial serão julgados as contravenções penais e crimes que não ultrapassem 2 anos. 2 anos. Então, como o desacato não ultrapassa 2 anos, automaticamente alguém, ao cometer um desacato, ele vai ser ouvido na delegacia, certamente vai ser encaminhado, e vai se assumir o compromisso de comparecer aos atos processuais e vai ser liberado. E aí, encaminha-se tudo para o juizado, encaminha o termo circunstanciado da ocorrência para o juizado, e o juizado vai fazer o seguinte, encaminha para o Ministério Público, e o Ministério Público oferece o que nós chamamos de transação penal, que está previsto nessa lei dos juizados. Que seria um acordo, no caso. Isso. Seria um acordo, a transação penal nada mais é do que o Ministério Público chegar e dizer: ô cidadão, você está sendo aqui, né? Autor do fato é o nome, autor do fato, você está sendo aqui, o termo seria bem acusado, mas vou botar. Você está sendo aqui acusado, não é esse o termo jurídico, mas eu vou botar para que o pessoal. Claro. Isso. Você está sendo aqui acusado, mas é o seguinte: você quer acabar com esse seu processo? Nós não vamos discutir se você é acusado, nós não vamos discutir se você é culpado ou inocente. Você quer acabar com o seu processo agora? Se quiser, a gente já está oferecendo para você pagar um salário mínimo. Se você pagar e você tiver de acordo, nós acabamos com isso tudo aqui agora. Seria multa. E não seria multa não. Multa é outra situação. Aí tá. seria uma pena. Seria a prestação pecuniária. Ou seria a prestação pecuniária que está na lei. Ou seja, você tem prestação de serviço à comunidade, né? Prestação pecuniária, dinheiro. Isso. Não é aí você faz uma transação penal, porque a multa já seria para condenar. Condenação, entendi. E no juizado não há condenação se você fizer transação penal. Não se discute nem se você é culpado ou não. Muita gente chega, eu não cometi um crime, eu disse, irmão, você quer a paz ou você quer resolver teu problema? Ou você quer guerra? Porque se você quiser guerra, você pode continuar brigando no juizado. Você pode continuar. Porque no momento que você tem certeza que não cometeu um crime, se não há provas, você vai aceitar a transação penal sem provas que você cometeu? Quero ficar tranquilo. Então essa faz a transação penal. de acordo, que seria a transação penal. Perfeitamente. Agora uma pergunta para a gente já encerrar. E aí eu esqueci, gente, de pedir para vocês curtirem, porque vocês curtindo, o YouTube vai entender que essa informação é boa e aí vai passar. Ele mesmo vai começar a sugerir para outras pessoas. Compartilha, deixa sua pergunta, faz sua avaliação também do programa. Como provar que você desacatou uma pessoa? Pois como bem, provar? vamos lá. Eu fui desacatada. Como é que eu vou provar isso? Meio de provas. Nós temos aí, pode ser provas testemunhais, pode ser provas documentais, pode ser provas periciais. Vai depender do caso concreto. Que é o seguinte: o servidor chega, está sozinho com o autor de um fato, por exemplo, de um desacato. E aí o servidor diz, olha, ele me desacatou. Só que ninguém presenciou além desse servidor. Então, juridicamente, é a palavra do servidor contra a palavra do suposto autor do fato. Do usuário do serviço público. Perfeitamente. Então, como é que vai se provar? Aí um vai falar que desacatou, outro vai falar que não desacatou. Aí vai ficar a critério do juiz entender se realmente houve o desacato ou não. Se ele entendeu, aqui não tem provas nenhuma que houve o desacato. Mesmo ele falando, mas em si não tem prova nenhuma, além da prova da suposta vítima. Então, vai lá e pode absolver por falta de provas. E serve também para o contrário, né? Muitas vezes uma autoridade diz que você desacatou e você não fez isso, né? Então, as provas também servem para o contrário, para você provar que você não praticou o desacato. Porque isso também acontece. Justamente. Né? De alguma autoridade dizer que o usuário desacatou, quando na verdade ele não desacatou. Ele só desabafou a insatisfação dele. Pronto. Uma das coisas que a gente tem mais dificuldade na parte criminal é essa. É que às vezes o camarada diz, olha, eu não cometi. Eu digo, sim, mas você tem testemunhas? Ah, tem uma pessoa lá no local certo, você sabe o nome dela, sabe onde ela mora. Se você tiver testemunhas, traga as testemunhas. E aí com as testemunhas, possivelmente ele vai ser absolvido, se ficar confirmado que, como nós estamos tratando aqui o desacato, ele não desacatou, ele não xingou, ele não humilhou, mas estava simplesmente criticando aquela situação caótica. Lamentavelmente no Brasil nós temos muito isso. Infelizmente, o serviço público é um sacerdócio.
Eu entendo que o serviço público é um sacerdócio. Por quê? Mal remunerado, os servidores são poucos, e aí nós temos esse problema. Aí muitas vezes a sobrecarga do servidor, infelizmente, também estressa. E aí o cidadão chega, o servidor já está sobrecarregado. Aí vem o cidadão querendo serviço de qualidade, meu irmão, aí vira um caos. Exatamente. E lamentavelmente no Brasil, a gente não tem muito o que se orgulhar não dos serviços públicos. Daí a importância da gente entender de fato o que diz o Código Penal a respeito do crime, para que a gente não confunda uma crítica com uma ofensa, né? Isso. Não confundam uma resistência com que é um crime, com um desacato que é um outro crime, entre outras coisas. Eu quero agradecer o doutor Romilson Leal mais uma vez. É um querido, né, meu amigo. Eu conheci na ASPRA, que foi a Associação de Policiais onde eu estagiei. E, enfim, quero aproveitar e mandar um abraço para toda a galera. Doutor, muito obrigada. É sempre bem-vindo aqui. Por nada, eu que agradeço também, né, a oportunidade de estar aqui, de tentando passar um pouco do conhecimento que a gente tem, né? Nós sempre estamos aprendendo diariamente e parabenizar outra vez. Isso aqui é um serviço de utilidade pública, minha amiga. Parabéns pela iniciativa. Pena que muita gente não quer reconhecer, né? Mas que é um belíssimo serviço no qual tenta-se mostrar à sociedade e trazer de forma prática o conceito de direito, que tem que ser cada vez mais, né, voltado para a sociedade, que é aquelas pessoas que têm interesse, e o direito é justamente isso, tá bom? É voltar para todo e qualquer cidadão brasileiro. Parabéns, minha amiga. Exatamente, obrigada, doutor. Gente, fiquem com Deus e até o próximo Direito ao Ponto.